Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Imamura Podcast, o programa que vai otimizar você para o próximo nível. Eu acredito que conexões mudam o jogo, por isso que eu trouxe uma pessoa super especial para bater um papo aqui com a gente. Só que antes, eu vou dar um recadinho aqui de quem está patrocinando mais esse episódio, que é a Niara. A Niara, ela é a ferramenta líder em automação e criação de conteúdo voltado para o nosso público, o público de SEO. Então, se você tem aí o seu processo de SEO e ainda não está utilizando inteligência artificial, eu te convido a testar a Niara. Inclusive está aparecendo aqui um QR Code na tela, também tem um link na descrição e no primeiro comentário fixado, para você ir lá e testar por 7 dias grátis. Vou trazer aqui algumas funções que eu gosto bastante que tem lá na Niara. Por exemplo, você pode utilizar para fazer pesquisa de palavra-chave, criar seus briefings, suas pautas, a partir da pauta, produzir um conteúdo com a ajuda de inteligência artificial. Para a galera que trabalha com e-commerce, que é o tema hoje aqui do nosso episódio, tem uma função que é para você criar descrições de produto em massa. Isso aí ajuda bastante quando você recebe aquele projeto de SEO que as descrições estão quase que inexistentes e pouco otimizadas. Isso vai fazer com que você ganhe muita produtividade, que inclusive é uma das promessas da Niara, que você vai poder ganhar até 10 vezes mais produtividade dentro do seu dia a dia, nos seus processos de SEO e criação de conteúdo. Então, se você ficou interessado, vai lá testar. E Lisane, Cadu, obrigado aí por patrocinar mais este episódio aqui do Imamura Podcast. Show? Então vamos lá falar sobre o nosso entrevistado de hoje aqui. Ele tem mais de 10 anos de experiência com SEO, então já é da velha guarda aí. Ele é coordenador de SEO do grupo Casas Bahia e professor de SEO na ESPM. Seja bem-vindo, Newton Álvares. Muito obrigado, meu amor. É um prazer estar aqui conosco com você. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E é isso, pessoal. Espero que o conteúdo seja bem útil para todos e espero que possa contribuir. Com certeza vai. E primeira pergunta que eu faço para todo mundo que é da área de SEO, que é a raiz do SEO. Como é que você veio parar nesse mundo? 2014, eu comecei a empreender. Isso há 10 anos atrás, né? Eu comecei a empreender quando eu estava fazendo o meu curso de administração, a minha graduação. E aí eu fundei uma pequena agência na minha cidade natal, que é Natal, Rio Grande do Norte, até rimou aí. Então, quando eu fundei essa agência, eu tinha de tudo um pouco. Eu tinha SEO, tinha mídia paga, tinha CRM, tinha CRO, tinha desenvolvimento de artes visuais, web design, tinha também uma parte de marketing off que eu oferecia para os clientes. E aí eu vi que esse assunto sempre me chamou muita atenção. E aí eu comecei a estudar. Estudava muito, todos os dias, lia muitas documentações, acompanhava algumas pessoas na época, e eu sempre gostei de trabalhar com SEO. Eu me destacava mais em SEO do que qualquer outra área. E aí foram 4, quase 5 anos trabalhando para pequenos negócios. E depois eu me mudei para São Paulo, comecei a atuar no projeto do Kabum. E aí foi onde eu lidei com o meu grande site, né? Foi a primeira vez que eu lidei com um grande site que tinha milhões de páginas. E aí foi um grande desafio. E aí a minha história foi indo. Fui para Motorola e agora estou aqui no Grupo Casas Bahia. Vai fazer 3 anos que eu estou no grupo. E no decorrer desse tempo, né, também eu gosto muito de lecionar. Sempre gostei de passar esse conhecimento. Eu conheci na época, quando eu me mudei aqui, primeiro ano em São Paulo, eu conheci a Gama Academy. Foi um grande divisor de águas como aluno. E ali eu me senti muito responsável em passar esse conhecimento para frente. E aí foi então que eu tive algumas oportunidades e eu comecei a passar um pouco de conhecimento para a comunidade. E aí, como o ensino mediático ele faz parte da minha vida, eu sempre tentei colaborar com a comunidade, tive algumas oportunidades, como Creana, como GLA, como a PM3, agora na SPM. Recentemente também tive uma oportunidade na FGV. E eu sempre gostei de passar e compartilhar esse meu conhecimento. Então, comecei lá em 2014. O SEO já era muito conhecido, mas eu comecei numa época boa, eu costumo dizer. Ali a gente estava começando a engrenar esse monte de updates ali. Ainda acho que estava meio que quase que anual, ainda não era todo mês que tinha grandes atualizações. Foi uma boa época. E um ponto, né, que é para reforçar. Galera, vocês perceberam que a maioria dos profissionais que passa por aqui, se não foram todos, eles de alguma forma, eles
repassam o conteúdo deles, eles ensinam, são educadores, professores, enfim. Então fica a dica, se você quer ser um profissional de SEO aí mais valorizado, que também domina mais as coisas, ensinar é um caminho. Ajuda bastante a fixar as ideias, saber explicar de forma clara. É o treino, e você treina dando aula. Então fica a dica aí, primeira dica já. Posso contribuir, Tamura? Claro. Eu diria que o LinkedIn hoje é um grande espaço de aprendizado. Eu todos os dias aprendo no LinkedIn. Sim. E eu consumo muito conteúdo de diversas pessoas, não tão conhecidas, muito conhecidas. Eu gosto muito de alguma forma, consumir o conteúdo que tá vindo do LinkedIn. E não só no Brasil, também em outros países. E também, se você quer praticar isso, o ensino mediático, eu diria que o bom caminho é começar pelo LinkedIn. Eu acho que o lance é a gente começar, Sim. é dar o start. Em algum lugar. Tem que dar em algum lugar a gente tem que dar o start. E tenta ter mais coragem em publicar algo simples, daí você vai evoluindo. Porque eu acho que o grande problema da maioria das pessoas que querem contribuir, mas fica com aquele receio, será que eu contribuo? Será que eu vou fazer um conteúdo bom? É tirar esse pensamento. Você começar a fazer conteúdos mais simples, mas que agreguem, depois você vai evoluir na sua linha editorial. Sim. E tanto é que eu fui uma dessas pessoas, né? Eu comecei muito tímido, não compartilhava muito conteúdo, e aí eu comecei a produzir conteúdo rico, e toda semana a minha meta é publicar um conteúdo rico no LinkedIn. Legal. E tá super funcionando. Sim, inclusive foi por lá que eu te conheci. Sim. Eu vi lá o seu post quando você falava do case, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais Sim. da palavra geladeira em primeiro lugar. Foi desse aí que chegou em mim, porque o pessoal vai curtindo, comentando, aí aparece pra gente no LinkedIn, porque lá a entrega é bem boa, né? O orgânico funciona bem lá. Sim. Aí acabou chegando até mim. E até uma curiosidade que eu não sei se o Newton sabe dessa. Um pouquinho antes de 2014, acho que 2012 para 2013, sabia que eu trabalhava com as Casas Bahia? Sim, você comentou. A gente estava no evento do White Press, o SEO Vibes. Verdade. E você comentou pra mim, eu falei, caramba, então quase que todo mundo passou pelo projeto, assim. É verdade. Achei muito legal em saber disso, não sabia, tá? E a gente até trocou ideia, não foi no evento? Sim, foi bem super legal, sim. Sim. Mas vamos lá, vamos trazer pro Casas Bahia de agora, porque eu trabalhei já faz mais de 10 anos com esse projeto, né? Explica pra galera como que é a equipe, porque assim, às vezes a gente tem a visão de como que é trabalhar com um pequeno site ou numa agência, é uma estrutura. Só que agora a gente tá falando de uma empresa gigantesca, como o Grupo Casas Bahia. Como que é a estrutura da equipe? Não é só você que vai cuidar do site, como que é? Conta pra gente. Então, no início, sim, foi. Aham. Eu costumo falar, sempre quando eu vou falar sobre a estrutura, a cultura, o relacionamento, toda a área, toda a unidade de negócio que a gente construiu ali em cima de SEO, quando eu comecei, lá o mato estava alto, mas ele estava congelado. Ou seja, a gente teve que descongelar para depois cortar o mato alto. Eu costumo dizer isso porque é uma realidade, foi algo que eu vivi. Sim. E quando eu comecei, só tinha eu e mais uma pessoa. Essa pessoa era de conteúdo, então era 2 pessoas de um time para lidar com 3 sites gigantescos. Sim. E toda uma estrutura que era necessário, toda uma evolução, toda uma estratégia. Em termos de cultura, era zero. Então você já imaginou, né? Tendo cultura zero, a gente tem que trazer a evangelização à tona. E não só isso, a gente tem diversos. A gente na época tinha diversos stakeholders que não sabiam nem o que era SEO, o que o canal era responsável. Então daí você já entende toda a dificuldade, né? Sim, com Então certeza. não tinha SEO não tinha capital de política mesmo, de falar, Não tinha olha, força, a gente né? não tinha força, não era culturalmente, né? Não tinha um SEO first, não existia nada sobre SEO. Então foi uma grande dificuldade para crescer o time, né? Isso foi um dos principais desafios. Demoramos cerca de 1 ano e alguns meses para aumentar o time. Então, assim, foi passo de formiguinha, foi degrau por degrau. Parece muito Coiati, assim, degrau por degrau. A gente vai Sim. desenvolvendo a estratégia, mas de fato foi isso. Para a gente chegar hoje no time que a gente tem, foi necessário, assim, brigar com muita gente, matar alguns leões por dia e no ambiente de varejo, né? Varejo, a gente sabe que é um ambiente super competitivo, muda a todo momento. O mercado, ele vai sufocando a gente
E esse era o ambiente. Era um ambiente de varejo, um ambiente que tinha zero cultura, um ambiente que era necessário construir o SEO do zero. Sim. E além da equipe de SEO, com quem que você tem que lidar no dia a dia? Por exemplo, parte, sei lá, de cadastro, TI, como que é a dinâmica no dia a dia lá? Hoje, a gente tem vários stakeholders. A gente tem stakeholders em tecnologia. Uhum. Hoje, a gente tem um time de tecnologia que atende SEO. A gente Que conseguiu, bom. todo o sonho de SEO é ter um desenvolvedor dedicado, né? Nesse caso, a gente tem um time de tecnologia, né? A gente tem um time de produto digital, onde só atende a fila de SEO. Que maravilha. E aí, a gente tem esse stakeholder como digamos, esse stakeholder estratégico. Nós temos outros stakeholders, por exemplo, na área comercial. Então, cada gerente quer o seu resultado, a gente tem esse relacionamento próximo, porque a gente sabe que o resultado está ali, o resultado financeiro, né? A partir do momento que a gente posiciona, por exemplo, alguma palavra-chave específica de alguma categoria, seja ela de uma categoria, seja de hard sell, que a gente chama, que é uma venda que dá um maior lucro para a companhia, ou seja, uma venda menor, que é cauda longa, Uhum. a gente tem que dar uma atenção devida, porque a gente precisa crescer em conjunto com o comercial. Então, a gente tem muitos stakeholders na área comercial. Além disso, a gente tem stakeholders na área de cadastro de produto. Já imagina que é milhares de produtos sendo cadastrados todos os dias, tanto olhando para 1P como 3P, porque, enfim, existe toda a parte de marketplace, existe a estratégia interna. Além disso, a gente tem outros stakeholders, por exemplo, na área de PR, na área de social, na área de canais pagos também. A gente está muito em sincronia com canais pagos, vou falar um pouco mais na frente, mas a gente hoje tem muitos stakeholders, muitas pessoas que a gente precisa conviver, que precisa relacionar para fazer funcionar a estratégia de SEO em si da companhia. Com certeza, né? Eu brinco que o profissional de SEO, ele é tipo um técnico de futebol. Ele tem que falar o que todo mundo tem que fazer, mas ele não bota a mão na massa em quase nada, né? Na verdade, o técnico não bota a mão em nada, a gente também não. A gente vai dar direcionamento do que o TI precisa fazer, o time de cadastro, alinhar a estratégia comercial com o time de vendas. E até um ponto que eu já comentei em outros episódios aqui, que o que transforma um profissional de SEO e um profissional de SEO excelente é esse alinhamento com a regra de negócio. Como que ele faz a empresa botar mais dinheiro no caixa? Porque é isso que você falou, quando você senta SEO com o time comercial, você está buscando entender qual a palavra-chave que você tem que otimizar, para que lado que tem que ir, e aí que o pessoal vê o resultado, né, de verdade do SEO acontecendo. Mas aí, beleza, você tem toda essa equipe, esse site aí grandão, as pessoas às vezes vão achar, trabalhar com a Casas Bahia deve ser fácil, qualquer coisa que fizer de SEO vai ficar em primeiro lugar. Diz pra gente, já nesse estado de o que você está agora, que já evangelizou, já tem as conexões, quais são os principais desafios que você encontra hoje quando alguém te passa lá? Ó, a gente precisa vender tal produto. Como que são os desafios do dia a dia, mesmo com um site desse tamanho? Sim. A gente teve 3 fases no nosso SEO. A gente teve a primeira fase, que foi, eu intitulo como SEO 1.0. Foi quando a gente colocou o nosso SEO no mapa. Isso em termos de tecnologia, em termos de estratégia, em termos de negócio, em termos de tudo. Então, foi desde de desenvolver uma boa estratégia, entender o que o canal é responsável na companhia. Então, a gente teve esse 1.0. Na segunda fase, nós tivemos a parte do SEO estratégico. Foi quando a gente conseguiu ter o time de tecnologia atendendo SEO. Então, a gente precisava fazer um roadmap anual, entender por quarto o que precisava ser priorizado, e pensando muito no longo prazo e na previsibilidade que a gente montou em cada priorização que a gente fez com tecnologia, e pensando também no operacional. A nossa terceira fase, a gente mirou na autonomia. A gente precisava dar mais autonomia em SEO, e eu vou dar um exemplo. Por exemplo, cadastro de meta title e meta description, que em termos de WordPress é algo super simples, mas em termos de código próprio, que é o nosso caso, a gente precisa desenvolver um CMS, precisa desenvolver uma exibição, precisa desenvolver todo um ferramental que a gente consiga alterar essa informação, e essa informação entre em produção e esteja disponível tanto para o buscador como para o usuário. Então, a gente teve a etapa de autonomia. Aí, respondendo... Estou te dando essas fases porque isso vem muito da tua pergunta. Então, a gente teve que montar essas 3 fases para a gente poder chegar onde a gente está hoje. Sim. Então, quando a gente, por exemplo, beleza, desce o desafio para, por exemplo, posicionar a palavra bicicleta. Vou trazer esse exemplo. Beleza. A gente tem todo hoje um ferramental que a gente consegue desenvolver. Então, a gente consegue colocar meta title, meta description, conteúdo,
estratégia de link build, estratégia de imagem, tudo a gente já está no nosso alcance. Então, é mais por priorização. Então, a gente já tem as documentações de como fazer, como executar. Hoje, o meu time ele já entende qual é a linha que a gente precisa fazer, porque a gente já ganhou alguns bons dragões no passado, né? Por exemplo, a gente já tem o nosso conceito de conteúdo. Nosso conceito é formato de guia de produtos, né? Um formato de guia de compra, onde se o consumidor entrar na página bicicleta, ele vai ter um conteúdo de topo de funil. Ele vai ter um conteúdo que a gente consegue conversar com o nosso ICP, que é o nosso cliente ideal. Então, a gente é mais destrinchando, é mais priorizando o que deve ser feito e a gente vai fazendo cada etapa. Então, tem a etapa de meta titles, meta title, meta description, conteúdo, questão de header, linkagem interna, e a gente vai descendo em cada atividade que a gente precisa estar executando na página, na palavra-chave em si. Bom, e aí respondendo mais um pouco da sua pergunta, porque você perguntou assim, é fácil executar o que está sendo feito hoje? Não, não é fácil. É uma marca conhecida, ok. É uma marca que, quando eu cheguei há 3 anos atrás, boa parte das nossas palavras-chave não estavam nem na primeira página. E eu vou pegar o exemplo da palavra-chave celular. Só um exemplo, tá isolado. Celular estava na 3ª página quando a gente começou, porque não tinha todo esse ferramental e não tinha toda uma estratégia. Então, foi necessário quase um trabalho de 1 ano para a gente colocar a palavra-chave na primeira página. E hoje isso se reflete também em palavras-chave que a gente não está no posicionamento tão competitivo. Isso vai demora 5, 6 meses. Tem palavras-chave que a gente consegue aproveitar nossa autoridade, nosso EAT, o Link Juice, e a gente consegue acelerar um pouco mais o posicionamento, mas tem palavras-chave que a gente coloca no planejamento de 1 ano, de 6 meses, porque a gente sabe que é tangibilizado dessa forma no nosso caso. Então, não é fácil, como parece ser. É um puta desafio, porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo tudo que a gente está fazendo no momento, os nossos concorrentes também estão. Sim. E existem vários outros concorrentes asiáticos entrando aqui na Operação Brasil. Então, tem novos concorrentes vindo, tem os nossos concorrentes nacionais, tem os concorrentes de grande e pequeno porte, que às vezes o pequeno porte ele tem tanta autonomia e tanta tecnologia que ele consegue vencer a gente em alguma frente, né? Porque a gente tem toda uma burocracia, uma lentidão natural, é normal. Em site grande em grandes empresas tem uma lentidão natural, porque existe várias etapas que a gente precisa estar vencendo no nosso dia a dia. Então, alguns projetos pequenos acabam ganhando por ter menos burocracia e ser mais rápido ali a tomar a decisão. Sim. Então, respondendo assim, não é fácil, requer muito trabalho, requer muito tempo. Boa. Mas é aquilo, né? É até bom você trazer essa visão, porque às vezes a pessoa fala, se um dia eu trabalhar num site do tamanho da Casa Bahia, o que eu pensar vai acontecer na mesma semana. Não é assim. Vocês acabaram de ver que ele falou. Às vezes é um planejamento de 6 meses, 1 ano para uma palavra. Óbvio que são palavras mais concorridas, né? Mais fortes ali em questão de concorrência, mas mesmo assim, para um site do tamanho da Casa Bahia, acaba sendo um desafio como qualquer outro projeto de SEO. Aí, vamos entrar um pouquinho naquele caso que foi o que eu te conheci. Ficar em primeiro lugar para geladeira. Como é que você conseguiu aí organizar as coisas para, que nem se falar, acho que teve todos esses desafios de planejar, como que a gente ia ficar. Quanto tempo do dia que você falou, vamos pegar a palavra-chave geladeira até acontecer, e como que foi esse processo? Tá, foram 8 meses para a gente chegar nesse resultado. Quando a gente começou a trabalhar, nós estávamos na 2ª página, se não me engano, na 23ª posição, mais ou menos. Então, foram 8 meses para a gente chegar na primeira posição. E aí existem, assim, foram várias estratégias, inclusive esse case eu postei lá no LinkedIn, então caso você queira ver na íntegra, né, se assim eu não posso dizer o termo, você visita meu LinkedIn, Newton Álvares, você vai encontrar o conteúdo lá e você vai poder ler, tá? Foi esse conteúdo que o Imamura me conheceu e ele tá muito destrinchado, tá? O case, mas eu vou tentar explicar aqui também. Seguinte, a gente teve toda uma dificuldade em implementações técnicas. Então, quando a gente desenvolve esse tipo de trabalho, aí tentando quebrar aqui um pouco os paradigmas, a gente faz para milhões e milhões de palavras-chave ao mesmo tempo. Geladeira é um dos cases que possibilitou a gente chegar onde a gente está hoje.
E até um off-topic aqui, 4 dias atrás, o Google estava oscilando muito, né? E aí a palavra-chave caiu para a terceira posição, mas voltou para a primeira. Então, se vocês quiserem, pesquisem para ver se está na primeira ainda, mas eu acredito que está. Se tiver em primeiro, coloca aqui que você foi lá, pesquisou e tá em primeiro mesmo. Coloca nos comentários aí pra gente saber que você foi lá e testou. Foi até engraçado, porque eu tava lá na palestra do SEO Vibes, né? Apresentei o case, e o pessoal da Brastemp tava lá. Aí, tipo, beleza, né? Deu 15 dias mais ou menos, aconteceu isso do Google, né? Oscilou bastante. Aí a Brastemp ficou na primeira posição. Aí eu falei, eles pegaram tudo que eu falei e começaram a aplicar. Brincadeira, gente. Conheço o pessoal de lá. Mas, bom, vamos para o que interessa. Bom, o case, ele teve... lá no case que eu publiquei, né? A gente colocou 8 principais entregas que tiveram maior força para a gente poder chegar nessa posição. Uma das que eu mais gosto de comentar é conteúdo, porque eu acho que conteúdo, ele também tem que ser inserido na jornada do e-commerce. E aí eu vou tentar dar um pouquinho aqui do entendimento de como a gente fez a estratégia. Primeiro ponto, a gente não foi já desenvolver o conteúdo do nada. Não, a gente teve que fazer todo um estudo, montar um conceito para a gente poder estar desenvolvendo o conteúdo em si. Então não foi simplesmente chegar para um redator, faz um conteúdo para a gente sobre geladeira e é isso. A gente teve que montar um conceito. Para a gente poder montar esse conceito, a gente teve que entender muito o nosso ICP. O cliente ideal o consumidor da Casas Bahia, né? O nosso consumidor hoje na Casas Bahia, predominante falando, ele está na classe C e D. Então é uma pessoa que não conhece muitos termos técnicos, que nem a gente conhece. A gente que é heavy user, a gente tem tudo que é termo técnico. A gente está um pouco mais na tecnologia, no nosso dia a dia, então é muito fácil para a gente. Mas para uma dona de casa, tem 2 filhos, não desmerecendo, óbvio, essa pessoa, ela não, na maioria das vezes, ela tem muitas dúvidas de como comprar um produto. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo já teve dúvidas. Por exemplo, alguns anos atrás eu precisei comprar uma geladeira, eu não sabia quantos litros eram necessários para uma pessoa solteira. Hoje eu estou em outro momento de vida e eu também tenho dificuldades. Por exemplo, uma geladeira para uma família, quantos litros ela deve ter? E aí, naturalmente, pessoas têm dúvida, por exemplo, o que significa frost free? Então, existem dúvidas do produto que são dúvidas naturais de qualquer decisão de compra. E o que a gente fez? A gente entendeu o nosso consumidor, entendeu a jornada que esse consumidor vive quando ele visita o nosso site, com atendimento ao cliente. A gente entendeu também as principais dúvidas que esse consumidor tinha. Então, ele ligava no saque e perguntava, olha, preciso comprar uma geladeira para 3 pessoas. Quantos litros tem que ter? Então, eram dúvidas pertinentes que o consumidor ligava para a Casas Bahia. Então, imagina o saque como enchia de ligações com dúvidas frequentes. E a gente entendeu esse conceito, né? E aí foi então que a gente montou o nosso guia de compras. É um projeto interno que ele tem vários conceitos de como é um conteúdo formato guia de compras. E a gente começou a elaborar esse conteúdo, essa estrutura. Então, beleza, se ele está na etapa de topo de funil, nós precisamos ter um conteúdo mais amplo. Nós precisamos falar sobre as marcas de geladeiras, os modelos, falar sobre as tecnologias. Isso possibilitou a gente indexar e ser mais relevante na busca. Então, isso foi uma das grandes estratégias que deram maior peso para a nossa estratégia. Porque a gente conseguiu fazer uma estratégia de hub de linkagem interna, que eu costumo dizer, que é uma estratégia mais ampla de linkagem interna. Então, isso possibilitou o Google entender outras páginas que a gente possuía, por exemplo, geladeira Brastemp. O Google não sabia que a gente tinha essa página. Então, através da página geladeira, o Google começou a rastrear essa página, dentre outras. Então, a gente conseguiu montar todo um campo semântico que possibilitou a gente ter mais headers, mais subtítulos, mais peso semântico na página. E aí, conteúdo é uma delas. Então, falei um pouco do conceito, da estratégia. E eu gosto de falar que, assim, quando vocês forem desenvolver qualquer estratégia de conteúdo, é importante você entender 2 pontos principais. O modelo de negócio e o ICP. Como é que o seu modelo de negócio ele vai se posicionar sobre esse tema e como o seu consumidor pesquisa por esse tema. E aí, atender as jornadas, topo, meio e final, e também na jornada informacional e transacional. Então, é importante você entender esses pontos de como o consumidor ideal pesquisa o seu produto, ou o seu serviço, ou a informação que você está trabalhando. É importante, porque aí dessa forma você consegue entender um pouco do padrão de busca e desenvolver isso no seu favor.
Então, conteúdo foi uma delas, subtítulo também foi uma delas. Algo que parece ser muito simples, mas que no nosso caso foi algo complexo de ser resolvido, o nosso H1. Nosso título principal, ele estava você buscou por nada. Não aparecia, não existia o termo no H1, só você buscou por. E aí o Google entrava e não entendia que a principal informação que tinha na página era aquela. Aham. Então, para a gente poder resolver isso, pasmem, foram 3 meses. Então, foram 3 meses de desenvolvimento em tecnologia para a gente corrigir isso, né? Colocar o H1 na página, 3 meses pra corrigir um H1. para corrigir um H1. E se isso não é burocracia, não sei o que que é, né? É mais priorização. Porque Sim. na época, quando a gente começou, nós não tínhamos um mundo perfeito que nem a gente tem Aham. hoje. Nós não tínhamos time de tecnologia. Entrou na fila. Então, a gente tinha que brigar com outros stakeholders que falavam assim, por exemplo, dá um exemplo que não desmerece, tá? Ah, mas tem que botar esse botão aqui, porque esse botão vai converter mais no site. E a gente ia lá brigando, não, mas a gente tem que ter o H1, porque o H1 é importante também. Então, eram várias brigas, Então, existia um time que tinha que atender. E daí a gente demorou, foram 6 meses brigando, 3 para desenvolver. Uhum. Então, foram 9. Se colocar na conta aí. É. Então, foram 9 meses para implementar um H1. E aí a gente, por exemplo, não tinha sitemap. Então, a gente tinha que colocar o sitemap, linkagem interna, conteúdo. A questão do nosso conteúdo visível e não visível. O Google não conseguia rastrear as nossas páginas de produto. Então, quando o consumidor entrava na nossa busca, quando o bot do Google entrava na busca, ele não via os cards de produto. E aí vários outros problemas. Então, a gente teve que resolver toda uma questão de SEO técnico e, após isso, tentar entender uma parte mais de SEO page. Então, a gente teve que resolver toda uma questão de rastreamento e indexação para depois chegar na etapa de classificação. Então, foram 8 iniciativas que a gente executou, isso tudo pensando para milhões de páginas ao mesmo tempo, que a gente conseguiu colocar em prática. Então, foram 8 iniciativas durante ali um ano e meio, que a gente conseguiu colocar em prática e conseguiu chegar nesse resultado que a gente está, que é a geladeira na primeira posição. E tá lá bastante tempo já, né? Bastante tempo, vai fazer 2 anos. Aí, sólido. Resultado Sólido. Assim, teve normal oscilar, mas depois volta. Sim, isso aí é comum, mas aquilo por tanto tempo manter no topo, Sim. primeira posição, é sinal de um trabalho muito bem feito. E no dia a dia, que tipo de dados vocês costumam analisar? Porque um site do tamanho da Casas Bahia tem bastante dados para a gente poder consumir ali e tomar alguma decisão. Sim. Quando a gente começou a ter o nosso time de tecnologia, nós tivemos que mudar bastante a nossa abordagem. A abordagem de time. Por quê? Primeiro que a gente precisava ter métricas que conversavam com toda a empresa. Então, era necessário ter métricas e premissas dentro de SEO que conversassem com negócio e tecnologia. Então, já tem um puta desafio. A gente conseguiu separar 10 premissas que conversavam com todos esses times. Então, são 10 premissas que a gente acompanha no nosso dia a dia. E sempre quando a gente vai priorizar qualquer tipo de estratégia, tanto olhando para tecnologia quanto olhando para operacional, a gente faz uma previsibilidade nisso. Porque é importante a gente ter essa previsibilidade para a gente acompanhar os resultados e a gente conseguir tangibilizar isso em negócio e em tecnologia. Porque, por exemplo, quando o time de tecnologia vai começar o desenvolvimento, ele tem geralmente um quarter para desenvolver isso. Então, são 3 meses. Uhum. E esses 3 meses ele tem que dar o resultado, tem que ser tangibilizado para a companhia, porque afinal ela está investindo um tempo ali do time de tecnologia. Então a gente tem que tangibilizar isso para toda a companhia e o que isso vai impactar em negócio. Quando a gente fala em negócio, é basicamente visita e receita, e aí tem 2 outros indicadores que eu gostaria de falar muito sobre eles, porque são indicadores que geram muita cultura de SEO, que é o reconhecimento de marca e a redução do investimento em canais pagos. São 2 premissas muito importantes dentro de SEO e que geralmente não são premissas tratadas em negócio, em tecnologia, em marketing, em produto, porque são premissas que conversam. Imagina um gestor que tem uma verba, certo? Ele tem um budget de investimento em canal pago. E a gente sabe que o custo de aquisição está aumentando cada vez mais. A gente sabe que a rentabilidade
é um caminho que toda empresa tem que seguir. O canal de SEO ele é um canal estratégico que traz visita mais qualificada, um público mais quente, mas ele também tem que ser um canal muito estratégico no ponto de vista de rentabilidade. Então, por exemplo, se o time de mídia vê que uma palavra-chave está com alto custo de aquisição e é importante a empresa se posicionar naquilo, SEO tem um dever de posicionar a primeira posição. Porque dessa forma eu consigo reduzir esse investimento sem reduzir os indicadores de negócio e sem afetar o ROAS do canal de mídia paga. E aí, esse time de mídia paga pode pegar esse investimento e fazer duas coisas. Gerar save, que todo gestor gosta de gerar save, ou pegar esse investimento e investir em novos canais, ou em novas estratégias, olhando para Google Ads ou Face Ads, etc. Então, SEO ele tem essa importância em times de marketing, em grandes empresas, e ainda mais em varejo. Porque, pensa assim, varejo, o nosso lucro operacional é muito baixo em produtos. Então, se o time de mídia ele não tiver uma boa gestão, isso, eu não falo de Casas Bahia, tá, agora, se um time de mídia não tiver uma boa gestão, ele pode estar vendendo um produto que está dando prejuízo no fim do dia. E aí isso é péssimo para o negócio, né? Porque eu estou investindo e ao mesmo tempo estou dando prejuízo para a companhia. E aí, essa capacidade analítica, ela tem que vir do profissional de SEO. Porque é dessa forma que ele vai gerar cultura. Porque quando ele for querer priorizar um produto em tecnologia, ele pode enfatizar isso. Olha, com essa implementação, eu tenho esses 4 cenários. Eu vou conseguir tangibilizar isso em visita e, ao mesmo tempo, eu vou conseguir tangibilizar isso em redução de investimento em canal pago. Já mostra que o SEO está se pagando. Sim. Antes mesmo de conseguir o resultado efetivo, já vai ter economia. Exatamente. Que vai acabar justificando o investimento. Fantástico. E pensando aqui, Casas Bahia é uma marca que eu acho que todo bom brasileiro conhece aí. O quanto que o peso da marca ajuda ou eventualmente atrapalha no trabalho de SEO? Ajuda muito. Tenho que ser muito sincero. A marca em si ela é um grande peso. Por quê? Porque dentro de SEO a gente tem o pilar de SEO off-page, que é a aquisição de link build, link externo, seja qual for o nome que você está querendo, você está pensando agora se é backlink, tudo a mesma coisa. Aquisição, eu gosto de falar de aquisição de sinais sociais. Eu não uso muito o termo link build, eu uso o termo sinal social. Porque para mim um link build, de forma orgânica, ele é um sinal social. Então a marca, se ela tiver uma área de PR e conectar com SEO, a gente consegue aproveitar muito dessa leva que a gente naturalmente ganha dos link builds. Porque a marca em si ela é muito comentada no mercado financeiro, no mercado no geral, site de notícias. Então, a gente, de forma natural, consegue ganhar milhares e milhares de links todos os dias. E olhando também para os afiliados, enfim, aí vai para outras camadas. Mas todos os dias, o site da Casas Bahia recebe milhões de links, todos os dias. E aí, o time de SEO tem que ser responsável por entender o que é um link bom, o que é um link ruim, se a gente consegue aproveitar, se a gente não consegue. E a marca ela tem um grande peso nisso. Então, hoje, a nossa aquisição de link build vem muito disso, do poder da marca que a gente possui. E outro ponto também é que a marca permite a gente desenvolver um relacionamento mais profundo com canais e verticais e sites de grande propriedade, porque a marca em si já abre portas. Então, sendo muito sincero, sim, a marca tem um peso e influência muito grande em SEO. É bom que, às vezes, o pessoal, né, principalmente em sites bem menores, né, que estão começando agora, o que eles vão focar? Palavra-chave, vender e tal, mas a construção da marca, em algum momento, vai contar positivamente, abrir portas, facilitar o ganho de backlinks. Só que se você nunca construir uma marca, você nunca vai ter essa facilidade. Você sempre vai ficar ali na briga só por palavra-chave e o link build, chame como quiser, não vai vir tão fácil, né? Sempre vai ser já é uma coisa, vamos dizer, relativamente difícil, mas é aquilo. Se você quer facilitar, a marca aí vai ser um caminho para abrir portas. Total. E sabe de uma coisa, só pra gente concluir esse assunto? Se você tem hoje um time onde fica dedicado para uma marca e você tem um time de PR, abre muitas portas. Tá? Se você não tem, tenta desenvolver isso. Por quê? Porque o time de PR ele fica conectado diretamente com jornalistas.
Uhum. E aí os jornalistas, querendo ou não, fazem o trabalho da marca, né? Se você consegue ter um time que vai fazer curadoria, que vai fazer esses contatos estratégicos, que vai montar esse ferramental de anúncio e de notícias sobre aquela marca, isso é desenvolver brand, né? No fim do dia. Não é só por campanhas de topo de funil, em mídia para criar ali o brand. O canal de PA também pode ter muitas oportunidades. E aí, quando isso estiver rodando, é a hora de SEO entrar, porque o SEO ele pode, de alguma forma, estar agregando, estar contribuindo e, ao mesmo tempo, estar gerando aquisição em link build. Sim, fantástico. E vamos dizer, uma dúvida que eu tenho aí. Como que você lida com, vamos dizer aqui, a gente pode falar que o site também é um marketplace, Sim, porque tem produtos de outros lojistas lá dentro, outras marcas, enfim, que não é controlado, imagino eu, por você. Você não tem controle sobre esses cadastros, enfim, as coisas que entram lá. Como que é lidar com SEO quando você é um marketplace? boa. Aí é outro desafio, tá? Bom, hoje eu tenho uma pessoa que fica responsável por isso. Graças a Deus, essa pessoa tá jogando junto. Então, faz funcionar, né? É, hoje o cadastro de produto a gente tem tanto em 1P como 3P. O cadastro de produto, quem fica responsável é o lojista. Mas aí a gente tem todo um ferramental de regras e conceitos de como o lojista tem que seguir. Nós temos alguns projetos em andamento que são sigilosos, mas isso todo o marketplace tem, tá? É porque eu não posso abrir mesmo aqui como seria a questão dos processos. Uhum. Mas hoje a gente faz uma orientação de como é um bom cadastro. E como esse bom cadastro pode enfatizar nos resultados internos. Porque a gente tem um SEO interno dentro da plataforma. Legal. Então, acho que tem alguns termos bem famosos, como SEO para Amazon, que é o cara que vende dentro da Amazon, quer ter o seu site nas primeiras posições. Então, dentro dos marketplaces nacionais, a gente também tem um SEO interno, né? E quem está agora brigando entre o SEO interno é o Retail Media, né? Sim. Que são as campanhas internas publicitárias, olhando muito para os produtos patrocinados dentro da busca. Então, quando o consumidor ele está vivendo ali a jornada dentro de um marketplace, ele está muito propenso na compra. E aí que vem a jogada, né? O bom cadastro ele vai enfatizar no posicionamento do produto dentro do marketplace. Então, isso já é algo muito positivo para um lojista que está olhando para isso. E aí, a gente, como um site, acaba ganhando, né? Sim. Temos essa contribuição do ganha-ganha. É todo mundo fazendo um trabalho bonitinho, né? O site Sim. vai. Agora o problema é, se todo mundo fizesse, né, o marketplace, fizesse um mau trabalho, sei lá, só conteúdo copiado, replicado, aí acaba complicando. Então, mas isso é um grande desafio, porque naturalmente vai ter, tá? Uhum. Isso em qualquer grande marketplace vai ter. Sim. É difícil a gestão, mas é necessário ter muito esforço do nosso lado e ter muito empenho. E também, assim, eventualmente a gente tem que fazer algumas reprovações, porque nós não podemos aceitar qualquer tipo de produto dentro do marketplace. Então, e a gente enfatiza muito isso, que é algo benéfico. Uhum. Se você quer vender mais, tem que fazer um bom cadastro. Então, Sim, com certeza. isso acaba sendo uma decisão de negócio dentro do lojista. Sim. E até uma dica para quem está assistindo aí, se você tem a sua loja e você vai utilizar vários marketplaces, não pega o seu conteúdo e replica ele igualzinho em todos os marketplaces. Aprenda como utilizar ali as ferramentas de SEO que tem dentro de cada um desses marketplaces, como a gente falou, Casas Bahia, Amazon, etc. E se você está com falta de braço para você produzir uma descrição para cada marketplace, usa a Niara, que nem eu falei aqui. A inteligência artificial vai te ajudar a criar uma nova versão da descrição do seu produto e aí você envia uma descrição apropriada para Amazon, para Casas Bahia e assim por diante. E daqui a pouco você vai ver que você vai ter um resultado mais destacado dentro da busca do próprio marketplace, aumentando as suas chances de vender e aí você vai ganhar mais dinheiro. Então, pega essa dica aí. Newton, vamos entrar agora naquele momento que eu vou tentar desvendar um pouquinho aí do seu mindset, como que você pensa, porque todo mundo que senta aqui comigo, eu trago porque é um profissional de alta performance, profissional que está mandando bem aí no mercado, e eu quero pegar umas dicas com você para a gente passar para o público aqui. Primeiro, qual o livro que você leu assim e você recomenda de olho fechado? Product Lead SEO. É um puta livro. Eu diria que assim, você que está hoje estudando na área, você que está
aperfeiçoando, você que está em busca de conhecimento técnico e se desenvolver como profissional de SEO, eu diria que é um bom livro para você entender um pouco sobre a visão de produto, entender um pouco sobre tecnologia, de como a SEO pode ajudar os times de produtos digitais. Porque hoje as grandes empresas e médias empresas que possuem esse mindset de produto digital, eles vão desenvolver times responsáveis pela tecnologia, por jornadas, por features. E SEO ele precisa ter um acompanhamento e um relacionamento muito próximo, porque de duas uma, ou as implementações vão ajudar, ou elas vão impactar. E eu posso até dizer aqui, não é um dado sigiloso, tá? Uma das formas de eu desenvolver a cultura dentro do SEO da Casas Bahia foi através dos problemas. É difícil dizer isso, afinal é problema, daí está na sua gestão, você pode entender isso como uma coisa ruim. Mas, de certa maneira, eu não entendia dessa forma, e ainda não entendo. Porque a partir do momento que tecnologia insere um deploy que vai impactar em SEO, e não existe uma gestão do tipo, olha, aqui está o checklist, aqui está o time, qualquer deploy que vai impactar, que vai editar alguma informação muito relevante para SEO, tem que ter um crivo de aprovação em SEO. Então, foi através desses problemas, através dessas má implementações, que a cultura foi ficando cada vez mais forte, o relacionamento mais próximo, e aí a gente conseguiu desenvolver melhor digamos assim, um crivo de aprovação. Uhum. Então, isso, querendo ou não, possibilitou a gente ter uma gestão mais ágil em relação a SEO e tecnologia. E esse livro, ele faz você desbloquear um pouco sobre esse assunto. Ele faz você entender SEO não só na parte operacional, porque todo mundo pensa que SEO é só operacional. Uhum. É só criação de conteúdo, title description, não. A parte de tecnologia, eu vou lhe dizer que quando você pensa na parte de SEO programático, por exemplo, e a visão de produto SEO, você acaba desbloqueando um pouco mais sobre como SEO pode ser mais ainda estratégico em relação à tecnologia. E aí você pega grandes cases no mercado, como a própria TripAdvisor. Você olha o site deles, é todo montado e todo pensado em SEO, Sim. no tráfego orgânico. Se você pegar outros sites que pensaram em SEO como decisão de negócio e decisão de tecnologia, tudo é pensado para atender novas e boas jornadas que o ICP já vive, e aí já tem páginas super estratégias que trazem aquele tráfego orgânico super qualificado. Então esse livro me fez me desbloquear bastante, inclusive ele foi o livro que me fez estar escrevendo né? Eu estou escrevendo eu até comentei isso no SEO Summit do ano passado. Foi o tema da minha palestra, né? A visão de produto SEO, entenda essa expectativa. E lá, eu comentei, né, um pouco dessa visão de produto, porque eu me tornei embaixador da PM3 e comecei a me tornar uma referência externa, não só interna, mas externa, sobre tecnologia e SEO. Então isso me fez pensar o seguinte, cara, eu acho que eu tenho que escrever sobre isso. Então eu estou em fase de finalização, eu quero lançar o livro esse ano, e vai ser um livro brasileiro sobre o tema, sobre a visão de produto SEO. Ou seja, como o SEO pode ser visto como produto digital. E aí tem tudo a ver com grandes e médias empresas que focam nisso. Legal, muito bom. Teve um dos primeiros episódios aqui do Mamura Podcast, veio a Vitória. E a gente tava falando sobre cultura de SEO. E a gente chegou no nosso bate-papo ali num consenso que quando o time, por exemplo, de tecnologia pede para o SEO fazer uma validação antes de publicar uma nova versão do site, isso é sinal de que a empresa tem cultura. Porque se sobe direto, aí vai ser o quê? O retrabalho. Só que esse retrabalho não é aquele negócio, desfaz o que você fez. Vai levar mais semanas para ter uma nova versão, um novo deploy, e isso pode afetar radicalmente o resultado de SEO. Total. E não só isso também, mas o relacionamento em si. Porque assim, quando você tem um stakeholder em tecnologia, você tem que deixar muito claro que você está vindo para ajudar ele. Uhum. Que é um ganha-ganha. Olha, eu estou aqui para te ajudar, não estou aqui para te atrapalhar. Porque geralmente existe uma grande defesa em relação a isso. Ah, não, você vai me dar mais demanda. Não, não é isso. Eu quero que a sua demanda suba 100% sem você ter retrabalho. E os dois casos que aconteceram, que foram problemas que impactaram muito o canal orgânico, porque imagina assim,
o nosso canal tava tracionando Uhum. e aconteceu o problema. Cara, quando aconteceu isso, eu vi do prejuízo uma oportunidade. Não para esfregar na cara, não é isso. É mais para gerar mais cultura mesmo. E falar, aí foi o momento da gente, a gente até fez uma iniciativa super legal, super interessante. Eu acho que essa iniciativa todo mundo pode fazer, que é o Dia do Livro SEO. Então eu trouxe alguns livros da comunidade, tanto internacional como nacional, e começamos a fazer um bate-papo sobre livro. Então, toda semana, todo mundo tinha que ler de X a Y, a gente chegava para debater. E aí foi super legal, foi um momento de muito aprendizado para todo mundo. E aí as pessoas começaram a entender o porquê SEO é tão importante em termos de tecnologia. Legal, bacana. Show. Aí, avançando aí pra gente desvendar um pouquinho mais do Newton. Hábitos que você não abre mão porque te ajudam a performar. Leitura. Tem que ler muito. E tem que gostar de ler. E eu até falei sobre paixão no SEO Vibes, que é o seguinte: quem trabalha com SEO tem que ter muito amor pelo que faz. Tem que ser algo vindo sabe, de dentro, sabe? Se você sente isso, que você tem amor pela área, tenta desenvolver isso na leitura e no ensino mediático. Porque a leitura vai te dar munição, vai te dar repertório para que você pratique o ensino mediático. E o ensino mediático é você compartilhar o seu conhecimento. Então, é o de fora para dentro, né? E eu diria que são 3 coisas que eu nunca abro mão para minha performance. A leitura, o meu desenvolvimento pessoal, e sempre busco fazer coisas novas e testar. Eu acho que o testar é super importante. Não tenha medo de testar. Quando eu falo para testar, é para testar estratégias no modelo mais MVP, mas testa. Tem um site também seu. Eu tenho 2 sites que sempre quando eu quero fazer algum teste isolado, eu faço neles primeiro. E eu aprendo com esses testes. A gente tem que hackear o mecanismo de busca, né? E tem que entender como é que é a lógica do Google. Sei que vazou aí, né? Vazou um pouquinho do um código aí. pouquinho do código. Mas assim, tenta destrinchar, vai entender, vai em busca das patentes. As patentes também falam muito sobre como funciona o produto digital do Google, né? Sim. O produto market fit do Google, acho que é super importante todo mundo entender. Então, leitura, hábito de testar e de fazer coisas novas. Eu gosto de fazer coisas novas, tá? Sim. Eu acho que isso me faz ser um profissional mais abrangente. Eu não fico apenas em SEO. Por exemplo, eu tenho muito conhecimento de CRO, faço parte de comunidade, leio sobre, já participo de experimentações, dos pilares de CRO. Gosto muito de entender também a lógica dos canais pagos. Eu acho que isso ajuda, porque a partir do momento quando você vai executar ou vai planejar uma boa estratégia, isso te dá mais repertório. Para tipo assim, olha, se a gente fizesse em SEO, a gente também vai contribuir para o usuário. A gente vai contribuir para a experiência do usuário, isso impacta em CRO, a gente também vai fornecer um ambiente mais adequado para conversão em mídia paga, vai possibilitar gerar mais reconhecimento e ajuda para o CRM. Então eu acho que você tem que ser um profissional que você tem que ser específico, mas ao mesmo tempo um profissional generalista. Sim. E é por isso que eu estou dando todo esse conceito. Eu acho que você não tem que ter medo de aprender outras áreas que estão ali no seu redor. Sim, é o T-shaped, né, que o pessoal fala, Sim. né? Você tem uma especialização, mas você entende várias áreas que são conectadas com a sua. Sim. Isso aí que vai te valorizar. A inteligência artificial é um bom exemplo disso. Sim, total. Não existia no T do marketing, né? Hoje tem. Você já tentou entender como ela pode te ajudar no seu dia a dia? Não é para fazer algo seu. Eu tô em um grupo onde uma pessoa foi lá nos Estados Unidos e ele ele participou de várias palestras voltadas a negócio. E sabe qual a mentalidade do gringo? Eu vou usar esse termo. Sabe qual a mentalidade do gringo? Ele está muito mais preocupado em utilizar a inteligência artificial na tomada de decisão, para ajudar ele na tomada de decisão, do que operacional. Porque esse é o ponto. Quando a gente pensa em inteligência artificial, na maioria das vezes a gente quer que ela faça o operacional. Mas a gente deixa de pensar de como ela pode ajudar na tomada de decisão. Então eles estão mais preocupados com isso do que o operacional em si. Sim, total. Eu lembro acho que foi no RD Summit do ano passado, veio o Will Reynolds.
E ele falou justamente disso, que ele tem utilizado as IAs como um todo para fazer coleta de dados, ele conseguir entender. Às vezes ele pega uma tabela gigantesca que para você, como humano, analisar, você vai levar horas, dias, semanas. A inteligência artificial consegue te processar aquilo e trazer a resposta que você quer em segundos. Ou seja, você usa a inteligência artificial para ser uma ferramenta para a tomada de decisão. E você pode categorizar também. Isso que é o mais impressionante para mim. Porque você pode categorizar níveis de informação. Desculpa. Níveis de informação para você entender, tipo, várias perspectivas, sabe? Sobre aquele dado que você está analisando. Então, acho que isso é muito, muito interessante também. Sim, com certeza. E quando você não está trabalhando, Newton, o que você está fazendo? Boa. Quando eu não estou trabalhando, tenho duas coisas que eu gosto de fazer muito. Eu gosto de passar tempo livre. Então, eu gosto sabe, fazer tudo que todo mundo gosta de fazer. Eu gosto de consumir conteúdo diverso na internet. Gosto de jogar também. Pô, quem trabalha na área, vou botar assim, no tecnologia no geral, né? Quem não gosta de jogar um joguinho de vez em quando, para poder, né, desopilar um pouquinho. Mas a minha maior paixão além disso, né, são duas. É viajar e conhecer novos lugares. Eu acho que isso me dá muita energia, sabe, propósito. Eu gosto de conhecer novas culturas. Sabe aquela comida que você vê assim, você fica, pô, não vou provar não. Eu já sou do time que prova, assim, para ter a minha impressão e ter a minha opinião sobre aquilo. Então, o Newton, basicamente, nas suas horas livres, ou ele tá no seu momento mais relax ali, mais de boinha, ou ele tá pensando em uma viagem, ou ele tá pensando em um novo restaurante para jantar, ou para, enfim. Eu sou desse time aqui. Você vai num lugar diferente, você vai comer comida diferente. Exatamente. Você não vai comer o mesmo hambúrguer com Sim. cheddar e bacon que você come em qualquer lugar. Você vai comer uma comida nova para você ter novos paladares, Sim. novas ideias e ter suas opiniões, né? Sim. E por que você faz o que você faz? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que durante aqui o nosso papo eu acabei respondendo ela, né, de forma indireta. Mas o meu grande propósito é o ensino mediático. E eu pratico esse ensino mediático tanto de forma interna como externa. Eu acho que esse é o meu propósito, porque quando eu tive a oportunidade de ser aluno do Gama Academy, aquilo foi um grande divisor de águas para mim. Eu tive pessoas, mentores, que me fizeram crescer na vida e pensar de uma forma totalmente diferente. Sabe aquela alavanca que do nada faz assim na sua cabeça, você muda ali, você já vê o mundo de outra forma? Então, o Gama para mim foi aquilo. E eu quero fazer com que mais pessoas tenham isso através da minha contribuição. A minha contribuição não pode ser grande, mas para mim é muito, sabe? Então, eu acho que é essa forma que eu consigo contribuir para melhorar o mundo. Então, esse é o meu propósito como pessoa. É o ensino mediático. Possibilitar pessoas a aprenderem o que eu aprendi, sabe? Eu acho que todo mundo tem que ter uma pessoa que abre assim a sua mente e fala, pô, é isso que eu quero. Então, o ensino mediático é o meu grande propósito de vida. Ah, legal, show. E antes da gente ir para nossa pergunta final aqui do nosso episódio, vou dar o desafio deste episódio aqui para saber que você assistiu até aqui. Vai aí nos comentários e digita ali, cultura de teste. A gente falou algumas vezes aqui que um bom profissional de SEO, ele é curioso, ele testa, ele vai validar, vai experimentar coisas novas. Então, o desafio desse episódio aí, para saber que você assistiu até aqui, coloca nos comentários aí, cultura de teste, e já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, porque toda semana estou trazendo um convidado fantástico aqui para bater um papo com a gente, além de ter a nossa live toda quinta-feira, às 8 horas da noite, beleza? Então vamos lá, Newton, para a última pergunta. A galera que assiste o canal aqui, super mão na massa. Se você pudesse dar só uma dica, mas uma dica prática aqui, assim que eles terminarem de assistir esse episódio, eles já vão lá poder aplicar. Que dica seria essa? Tem a ver com o teste. Boa. Eu diria que assim, primeira coisa, se você não tem um site WordPress para você testar, faz um. Começa a fazer teste. Pega um segmento, pega um nicho que não seja tão explorado, mas pega esse nicho para você aprender. Para você pegar esse conhecimento que você está pegando muito teórico e tentar aplicar tudo na prática.
para você entender um pouco dos conceitos de aplicação, o que essas estratégias vão trazer no fim do dia. Eu acho que isso são boas formas da gente aprender de forma exponencial. Testa. Tem que testar. E, tipo assim, testa com frequência, sabe? Eu acho que é que nem você comentou agora, no seu comentário faz muito sentido. Eu diria que o teste possibilita você aprender coisas novas e você vai, com esse aprendizado, você vai poder fazer de uma forma mais sênior no cliente que você atende, no projeto que você atende. Pelo amor de Deus, não vai fazer um teste no site do seu cliente ou no seu projeto. Então você está muito seguro disso. Mas faz testes em sites que você... Se você errar, errou. Tranquilo. Bola para frente. Mas não faz isso no ambiente de produção do seu cliente ou do seu projeto. Isso aí, ó. Excelente dica aqui pra gente ir encerrando esse episódio fantástico aqui, com muitas dicas valiosas. Newton, obrigado aí pelo seu tempo, por ter aceitado o convite. E como é que o pessoal faz para se conectar com você, te achar nas redes? Boa. Bom, meu LinkedIn, Newton Álvares. Eu gostaria de falar um pouco sobre a SPM, se você me permite. Pode, claro. Eu tô com um curso de SEO avançado, tá? Eu abri lista de espera. Tem poucas vagas já, se eu não me engano, são 54 confirmados. Então vai ser um curso mais avançado de SEO, algo que não tem aqui no mercado do Brasil. É algo mais avançado mesmo, tá? Então eu tô aqui com o calendário editorial de cada dia. E o tema é foco em SEO, em negócios digitais. Muito voltado para negócios, tecnologia, produto, então é uma pegada mais avançada. Então, caso você queira, esteja interessado, é só ir lá no meu LinkedIn, lá tem a lista de espera, eu te coloco na lista de espera. Bom, para me encontrar, basicamente, Newton Álvares no LinkedIn, Newton Álvares no Instagram. O meu Instagram ainda não tem muito conteúdo, tá? Só tem um conteúdo do GLA, que é o case da geladeira. Mas esse ano eu tô com o objetivo de produzir mais conteúdo. E logo em breve, quem sabe, tem conteúdo no Instagram, no TikTok, e aí... Mas as minhas duas principais redes são essas. Sim. Já acompanha ele lá, que certeza que daqui a pouco vem conteúdo bom, igual tem lá no LinkedIn do Newton, beleza? Pessoal, então, estamos encerrando mais esse episódio. Se você ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana a gente tem um profissional novo aqui pra gente bater esse papo fantástico sobre SEO. A gente se vê numa próxima. Até lá!